Boa tarde, meus alunos, tudo bem com vocês? E a saudade só aumenta, né? Só cresce a cada dia. Mas dias melhores estão por vir, viu? Eu creio muito nisso. E as nossas orações são constantes para que isso aconteça, tá? Pessoal, no vídeo de religião, que eu fiz um pequeno resumo para vocês falando do que a gente já trabalhou em religião, eu passei para que vocês fizessem a atividade de uma mulher corajosa, né, que fala sobre Ellen White, né, que é uma das mulheres que foi escolhida por Deus para transmitir as mensagens. Ela escreveu vários livros, né, que mostram as mensagens, o que Jesus quis dizer de forma mais clara e mais objetiva, né, através de livros. E ela é uma pessoa muito importante para que a gente entenda alguns assuntos sobre saúde. Ela dá conselhos, né, das mães para as crianças. E é uma mulher muito sábia, foi uma mulher muito sábia, né? Então eu pedi para vocês fazerem a atividade, fazer a leitura novamente da explicação e fazer a atividade da página 20 e página 21. E nós temos só mais um capítulo para terminar a primeira unidade, tá vendo? Depois a gente começa a segunda. Então, eu resolvi conversar com vocês sobre sementes no coração. Vou explicar um pouquinho e aí já aproveita também e faz essa atividade da página 22 e 23, porque aí a gente fecha esse capítulo 23 e a 24 também, tá? E aí a gente fecha essa unidade, tá? A gente fecha esse capítulo aqui de religião. Esse assunto da página 22 fala sobre as sementes do coração. Sobre essas sementes, a gente pode estar colocando assim, que é algo bem mais prático para a gente. Quando um semeador, um agricultor, ele planta algumas sementes, vamos dizer, de milho, né, no solo, na rocinha dele. Algumas sementes que ele plantou vão nascer e outras não. Não nascem todas, né, do mesmo jeito. Aí o que acontece? Ele planta, só que algumas caem em um solo fértil, um solo bom, algumas não caem direito, não penetram no solo. E aí algumas crescem com o decorrer do tempo, né? Com a chuva, com o sol, né? Com os elementos que nós temos, com os cuidados que ele vai ter de ir regando essas sementes, para que essa plantação de milho vá crescendo e vá dando frutos. Ele cuida, né, dessa plantação. E aí, o que acontece? Alguns pés de milho vão crescer e vão ficar maravilhosos, outros não vão chegar nem a crescer. Acontece muito isso em qualquer plantação. Uma plantação de coentro, de alface, existe muito isso, tá? Da mesma forma é sobre isso. Jesus conta a história de um lavrador que saiu para semear, né? Ele começou cedo seu trabalho jogando as sementes aqui e ali, é o que mostra aí na página 22. Aí veio a chuva, saiu o sol e quase todos os grãos germinaram, mas não foram todos, né? Uma parte das sementes não caiu no solo fértil, foi o que eu acabei de dizer para vocês. Algumas sementes não caem em solo fértil, algumas sementes tem parte do solo que ele não tá bom, não é o solo todo que tá 100%, né? Algumas ficam à beira do caminho, algumas ele não consegue plantar, algumas ele jogou e ela não penetrou no solo, né? E outras entre espinhos, em terreno pedregoso, também foi plantada. Mas houve aquelas que caíram em boa terra. Então, se a plantação caiu em boa terra, foi plantada, foi regada, teve a luz do sol, teve a chuva, o semeador foi lá e cultivou e cuidou, essas sementes, elas vão ser o quê? Elas vão germinar e vão ser uma planta e vão dar frutos. Da mesma coisa somos nós, seres humanos. Nós somos como sementes aqui na terra, né? Nós somos plantadas, né, aqui na terra. E algumas sementes
dão os frutos bons, outras não. Outras nem, às vezes, germinam, né? Nem crescem, porque o solo não foi bom, não foi plantado em um solo bom, tá? E assim, a gente precisa dos elementos básicos para crescer, para se tornar uma planta melhor, tá? E aí esses elementos básicos, a gente pensa que é o quê? O lavrador que cuida, a pessoa que cuida, tem que ter uma terra boa. Se a terra for boa, a semente cresce. Se o lavrador for uma pessoa boa e cuida dessa semente, né? Não é só o sol e a chuva que vai fazer com que essa semente cresça, não. Ele tem que cuidar também. Se ele cuida, vão ter frutos e essa semente vai germinar e vai crescer, vai se tornar uma boa planta, tá? E é assim que a gente pensa no nosso dia a dia, né? Os estudos. Se você se dedica, a escola tá aí, né? Eu tenho um professor e tem você. Os seus, a semente é plantada no início do ano. O professor trabalha com você, cuida de você, estuda com você, passa todos os conteúdos direitinho. Você tem todos os objetos, né? Que lhe ajuda, livro, caderno, o professor que está lhe ensinando. Se você prestar atenção, se você tiver interesse, você vai passar, você vai ter notas boas, né? Então, o que o professor planta no início, ele colhe no final. Colhe como? Colhe com o seu aprendizado. A gente pode trazer isso para a nossa vida. A gente vai colher com o seu aprendizado. Se você aprendeu, né? É porque foi colhido, foi plantada a sementinha no início e o professor foi cuidando, você foi cuidando, seus pais foram cuidando para que essa semente fosse crescendo e dando bons frutos. Os bons frutos são o quê? São vocês com notas boas no final do ano, tá? Então, é mais ou menos isso que a história quer estar passando para vocês, né? As sementes do coração também são assim, são plantadas. A gente planta coisa boa no nosso coração. O dever do pai e da mãe é plantar essas coisas boas no coração, tá? A gente vai encontrar vários tipos de sementes boas e ruins, tá? E a gente tem que cultivar as boas, né? As coisas boas, as ações boas, para que a gente consiga ser um fruto melhor, tá certo? Então, você vai fazer a atividade da página. A outra eu já tinha passado, né? Você vai fazer a atividade da página 22, 23 e 24 pra gente fechar a unidade, tá? Desse livrozinho aqui. Depois, tia Paty vai fazer um vídeo fazendo a correção e debatendo um pouquinho com vocês sobre o conteúdo, tá certo? Assim nós vamos fechar o nosso, a nossa unidade de religião. E na sala de aula, quando a gente retornar, a gente vai debater de novo sobre essas questões, né? A gente vai fazer uma análise do que a gente estudou direitinho e a gente vai aprender muito mais. Fiquem com Deus.